e você voltar, regressar à sua casa, sua mente não vai ser mais a mesma. Seus ouvidos não serão mais os mesmos. Seu coração também não será mais o mesmo. Porque o que Deus vai liberar para a sua vida vai transformar o teu interior. Vai fazer algo extraordinário no seu ministério. Então, através daquilo que Deus libera a nós, não tem como a nossa vida permanecer a mesma. Amém? Haverá um impacto de Deus sobre a sua vida. Hoje eu falo, fora as outras ministrações, que Deus siga abençoando a sua vida em nome de Jesus. Se coloque sobre os seus pés, em nome de Jesus. Nós vamos fazer a leitura de um texto que é clássico, que é conhecido. É um texto que é propício para a temática escolhidos ou chamados, chamados ou escolhidos. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16. Deixa eu aproveitar aqui a oportunidade de dar um aviso. Se depois da palavra ficar um negócio amargo aqui, meio embolado, eu vou estar vendendo doce ali fora, viu? E esse doce é uma cocada lá da Bahia. Uma é 3, 2 é 5. Tá bom? Então você não pode voltar para sua casa, para sua igreja, sem experimentar essa cocada. Viu? Jefferson vai passar ali e vai comprar 8. Aí, ela confirmou ali a vitória. Amém? Queridos, diz assim o texto sagrado. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois, ouvindo-o Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor, e convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Vou repetir esse verso. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Glória a Deus.
Se assente dando glória a Ele. Queridos, o texto que nós acabamos de ler é um texto que se enquadra perfeitamente dentro da temática deste congresso, chamado ou escolhido. E eu tenho certeza que a proposta e o viés desse congresso é fazer você entender a sua posição ministerial. Se você é alguém que foi chamado, ou se você é alguém que é escolhido. E há sim uma diferença entre ser chamado e ser escolhido. E a Bíblia está repleto de exemplos e assuntos que tratam acerca desta temática, chamados ou escolhidos. O próprio Jesus disse um dia: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, se o próprio Jesus, o mestre, o ensinador principal, deixou isso muito bem claro, então isto quer dizer que há sim uma diferença para quem é chamado, para quem é escolhido. E de acordo com este texto, a gente percebe claramente dois personagens figurando a chamada e a escolha. Quem é que figura a chamada? Saul. Quem é que figura a escolha? Davi. E a trajetória destes dois homens responde muito bem o que é chamada e o que é escolha. Quando nós olhamos para o contexto de quando vai brotar, quando vai se iniciar o ministério na vida tanto de Saul como também na vida de Davi, a gente vai perceber que há divergências quanto ao surgimento destes ministérios governamentais, porque nós estamos tratando de reis. A princípio, Saul, ele não é uma vontade de Deus. Saul é uma vontade, é um pedido do povo. E existem dois tipos de vontade se tratando de Deus. Existe a vontade soberana, que essa é irrevogável, ninguém pode alterar. É absoluta, não tem como revidar isso. E existe a vontade que é permissiva. Na vontade permissiva há exceções, como a finalidade de produzir aprendizados. E isso vai acontecer desde o momento que o povo olha para Samuel, olha para os filhos de Samuel, Joel e Abias, e olha para a estrutura da liderança e observa: os dois filhos de Samuel não estão dando conta do recado. Samuel está velho. Os anciãos se reúnem, vão até Samuel e diz: você está cansado, Samuel. E o povo está querendo um rei. O povo está querendo alguém para governar e para liderar eles. Então você vai perceber que é um pedido do povo e não uma vontade que emana de Deus. Mas por que o povo está pedindo um rei, alguém para governar? Porque Israel esqueceu de olhar para Deus e passou a olhar para as outras nações. As outras nações possuíam reis, pessoas para lutarem sobre eles. Então eles olham aquilo e pensam: se as outras nações têm, nós também podemos passar a ter. E é um perigo a gente não aceitar a nossa condição e querer começar a olhar para a vida do outro e perceber que na vida do outro tem coisas que na minha não tenho, e aí eu começo a fazer coisas para andar paralelo ao outro. Não é tudo que é do outro que vai combinar comigo. Não é tudo que dá certo com o outro que vai dar certo comigo.
Não é que Deus não tinha alguém para governar o seu povo. Deus tinha, porque isso era promessa. Está registrado no livro de Deuteronômio que um dia Deus daria uma liderança governamental para eles. Mas no tempo do Senhor, e o povo quebra esse princípio de mandamento, se precipita, olha para as outras nações e entende: se eles têm, nós queremos ter também. Se eles podem, nós também podemos passar a ter também. O que Israel se esqueceu é que ele era um povo separado. Deus tinha hora certa para agir, hora certa para fazer. As outras nações não, faziam da forma que eles bem achavam melhor. Enquanto o Senhor está nos altos céus ouvindo essa indagação na boca dos anciãos, quando os anciãos saem da casa de Samuel, Samuel vai dobrar o joelho, vai falar com Deus, vai resignar o cargo dele e vai dizer: eu não quero ser mais sacerdote, eu não quero ser mais profeta, eu não quero ser mais juiz, porque o povo está me rejeitando. Foi Deus quem havia escolhido Samuel. Samuel não é chamado, Samuel é escolhido. Samuel é fruto de altar. Samuel é alguém que Deus já havia estabelecido para liderar o seu povo espiritualmente. É por isso que Deus trancou a madre da sua mãe por anos, porque só no tempo dele, no tempo certo, é que tornaria a abrir. Então você vai perceber que Samuel, ele não é chamado, Samuel é escolhido. Aí Deus, palestrando com Samuel, dando a ele resposta de oração, vai dizer: Samuel, você não precisa deixar de ser sacerdote, você não precisa deixar de ser profeta, você também não precisa deixar de ser juiz, porque o povo está não querendo a tua gestão, porque eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Porque como escolhido, é Deus quem se responsabiliza por ele. Nada do que eles estão falando te ofende, ofende a mim, porque eu te escolhi para isso, eu te levantei para isso. Então quando tem alguém murmurando ao teu respeito, diante da escolha que eu fiz à sua vida, entenda: eu estou me responsabilizando por tudo. Levanta, meu filho, e continua fazendo aquilo para qual eu te escolhi. Levanta, meu filho, e vai orientar o povo espiritualmente. Só que a seta da tristeza ainda está no coração de Samuel. Deus falou, foi um bálsamo, mas tem algo ainda no coração de Samuel que está guardado. E aí você vai entender que o Senhor vai usar a boca de Samuel como profeta para advertir o povo o que é que vai acontecer com o homem que for designado para os liderar. E de quem era que o Senhor já estava falando? De Saul. E aí você quer ver como é que alguém é chamado? Porque o chamado não é Deus que vai até ele, é ele quem vai até Deus. Porque chamada se trata de um convite. Você tem a oportunidade de dizer eu quero, como também pode dizer eu não quero. Chamado. E você vai ver a prova disso é que para Saul encontrar o propósito, Deus não vai até a casa dele, não, lá em Gibeá, não vai. Sabe o que Deus vai fazer? Vai fazer com que as jumentas do seu pai se extraviem, para que ele encontre Deus através de Samuel, aonde Samuel está. Você está vendo como é que o chamado é? Para ele aceitar aquilo que Deus tem para a vida dele, coisas têm que se perder, porque se não se perder, ele não se encontra. Tem gente que para poder encontrar o plano de Deus, ele tem que perder.
Se Deus não fizer ele perder jumentas, ele não encontra o plano de Deus sobre a vida dele. Só que isso aqui não tira o mérito também de quem é chamado, porque desde o momento que é um convite, também se trata de algo especial, mas a sua conduta na chamada pode fazer você se tornar um escolhido de Deus. Se eu aceito o convite e conduzo a vida da forma que o Senhor estabeleceu, da maneira em que Ele bem quer, eu posso passar de ser chamado para me tornar escolhido. Então, desde o momento que o Senhor faz com que a jumenta se extravie, Deus está dando a chance de Saul, que é chamado, passar a se tornar um escolhido, porque escolha é algo seletivo, escolha é algo apontado a dedo, escolha é alguém superior que aponta o dedo e diz: é você. Mas a chamada é espontânea, e enquanto Saul sai para procurar, ele vai se deparar com o profeta. E é nesse encontro dele com o profeta que as coisas vão começar a se abrir, os propósitos vão começar a se estabelecer, e Saul vai começar a exercer a função real. Só que preste atenção, algumas coisas que Saul comete faz o coração de Deus se entristecer e faz Deus o reprovar. Porque olha o que Deus diz para Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado? O que é que Saul faz a ponto de Deus rejeitar o ofício dele? O que que Saul pratica a ponto de o Senhor se chatear, chegar no limite com Saul? É o fato de Saul não mostrar submissão em sua trajetória. Você vai ver que Samuel vai desenhar um mapa de uma trajetória, por onde é que Saul deve percorrer, fazendo o caminho de volta para sua casa. E quando esse trajeto for feito, ele deve esperar Samuel chegar, para então Samuel entregar um sacrifício ao Senhor, e então ele passar a ser aceito como rei. Sabe o que é que Saul vai fazer? Ele vai seguir até a rota, mas quando chega no eixo, aonde deve se esperar, aonde deve se aguardar, a Bíblia vai dizer que ele está vendo o povo indo embora, e fazem 7 dias que Samuel não chega. O que é que Saul vai fazer? Já que Samuel não chegou, eu mesmo vou dar o meu jeito. E como é que eu sei que eu tenho que esperar e eu vou fazer do meu jeito? Se o líder disse para mim, espera, pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quem falou tem força. 7 dias não apareceu, então vou fazer do meu jeito. E não é assim que o reino de Deus funciona. Quando eu faço do meu jeito, eu quebro princípios. Quando eu faço da minha maneira, eu quebro princípios. Se houve uma ordem para eu aguardar, eu preciso ter o senso da submissão e aguardar. Pode deixar todo mundo embora, mas quem me deu a ordem tem autoridade espiritual suficiente para eu poder lhe obedecer. E é isso que Saul não entendeu. Ele estava num período probatório. Ele não havia sido chamado e havia sido já escolhido para se tornar o rei. Deus ainda estava testando ele. E sabe o que é que produz reprovação? É a nossa postura, é a nossa conduta. Deixa eu te contar um negócio aqui, já que é um congresso, experiências ministeriais devem ser contadas. Eu fui um bom diácono, mas houve um momento da minha vida que eu fui igual a Saul, precipitado, teimoso.
O meu líder, pastor Edson Campos, Rua Domingues Moyela, 813, lá em Araruama, Assembleia de Deus, Templo do Espírito Santo. Eu varria a igreja, eu dormia na igreja orando, eu limpava as cadeiras. Depois de limpar as cadeiras, eu corria para poder tirar um período de oração para começar o culto. Eu era o primeiro a chegar e era o último a sair. Uma voz estava me orientando, me mapeando e dizendo: vai por aqui, faz assim, faz dessa forma, faz dessa maneira. Só que ele via a chamada de Deus sobre a minha vida, chamada na palavra. E a gente, quando começa a adquirir alguns conhecimentos, a gente fica ansioso, afobado para ir, para fazer. E o pastor disse: calma, espera. Só que teve um dia que o líder de mocidade, ele marcou um ensaio, justamente no dia que um pregador que eu gostava muito ia na cidade. Eu amanheci assistindo esse pregador. E aí eu falei: pastor, hoje eu vou lá ver ele. Não, meu filho, seu líder dos jovens disse que é para esperar o ensaio acabar e depois você vai. Eu disse: ah, é? Tá bom. Quando deu a hora do ensaio, sabe o que eu fiz? Peguei a bicicletinha e fui para o centro de evento para ouvir o pregador. O pregador deu 8 horas, não chegou. Deu 9 horas, não chegou. E isso, o ensaio acontecendo, daqui a pouco chega meu pastor me olhando e dizendo: não era para você estar no ensaio? Eu disse assim: era, mas eu não quis. Ele disse: como é que é, rapaz? Falei: não, pastor, o diabo está usando ele para não deixar eu ouvir aqui o pregador. Eu não vou lá não. Ele disse assim: meu filho, eu sou o teu pastor, mas eu deleguei uma ordem sobre a tua liderança de mocidade, e ele pediu para você esperar. Por que você não esperou? Corre lá, tenta ensaiar um pouco, e aí você pede a liberação para você voltar. Eu falei: não é possível, o diabo está querendo me atrapalhar. Eu peguei a bicicleta e voltei. Ó, irmão, fiquei com um bico desse tamanho, chateado, e eles cantando lá, e eu murmurando na mente. Daqui a pouco o ensaio acabou. Ele disse: agora pode ir. Quando eu cheguei, o ensaio já tinha acabado. Quando eu cheguei, o pregador estava começando a pregar. Ele olhou para mim e disse assim: ó, eu vou te dar uma disciplina de 7 dias. Você vai ouvir o pregador, mas se você tivesse esperado, você não ia tomar essa disciplina agora. Porque a disciplina e a rejeição só vem na nossa falta de postura, quando se deve ter submissão. A quebra de submissão me tira privilégios espirituais. Eu não pregava? Fica no banco 7 dias sem pregar. Não, mas eu tenho que pregar. Irmão, tu acha que o reino de Deus vai perder porque eu vou ficar 7 dias na disciplina? Deus vai obedecer a ordem que foi dada através do meu líder. Quem quebrou o princípio fui eu. Então quem não cumpre princípio tem que arcar com as consequências. Deus está mostrando nítida reprovação por Saul, e Samuel está cheio de pena com ele, está dizendo assim: ó, Samuel, tu considera mais Saul ou a mim? Porque até quando tu vai ter pena dele, sabendo que eu já rejeitei? Rapaz, antes de tu conhecer Saul, eu te conhecia primeiro, e tu vai ficar guardando dó no coração de quem não quer cumprir princípio. Tu vai ficar tendo pena de quem não produz nada de positivo. Porque Deus, quando estabelece algo sobre a vida de alguém, é para esse alguém produzir resultados. O chamado, ele tem um defeito: ele sempre se preocupa com a aparência. Saúl, do ombro para cima, sobressaía Israel. Era bonito, era alto, era um cara de porte, era um cara de presença. Mas todas as vezes que ele tinha oportunidade de obedecer, ele ocultava algo.
afrontava não era a liderança de Samuel, era Deus. Deus estava dando oportunidade para ele consertar, para ajustar, mas não adianta, irmão. Tem gente que você vai dar 10.000 oportunidades, a essência dele é de vacilão. E quem não quer ser tratado vai ser vacilão o resto da vida. Samuel um dia chegou e disse assim para Saul: Saul, vai para Amaleque, Deus vai te dar mais uma chance. Tu não me esperou no sacrifício, mas pelo menos obedece agora. Saul, vai para Amaleque, mata Agag, traz nada de despojo, acaba com tudo, meu filho. Essa é a ordem de Deus. Vai Saul, cheio de fôlego, cheio de pique, cheio de disposição, cheio de gás. Chega lá, mata o que quer e traz o que quer. Guarda dentro de casa. Ele pensou: Samuel não vai mais lá em casa mesmo. Você que pensa que o profeta não vai. Ele pode estar sumido, mas na hora certa Deus traz ele na tua casa. Quando Samuel chega, de casa, Saul grita: pode entrar, profeta. Imagina, meu Deus, o que esse profeta está fazendo aqui hoje? Quando Samuel entra, ele pergunta: tu cumpriu o que Deus mandou? Eu cumpri. Daqui a pouco a cabra bé, a vaca muge, os animais fazem um barulho, denunciando a falta de obediência dele. Até Samuel olha e diz: não é possível. Mesmo dando segunda chance e fazendo a mesma coisa, sabe o que é isso? Afronta de liderança. Porque quando uma ordem é dada para ser realizada e é de outras oportunidades, isso não é mais senso de falta de obediência, isso é afronta ministerial. Ó, irmãos, você não tem noção do preço que você paga quando você enfrenta a sua liderança. O meu pastor tinha uma regra comigo: extras, culto de doutrina você não sai para pregar. E a gente novo, irmão, inexperiente, fica naquela agonia de que está em tudo que é buraco, tudo que é igreja, tudo que é canto. Eu vou pregar, ninguém vai me parar. Irmão, para com essa besteira. O que é teu, ninguém vai tirar. Só porque o pastor mandou tatu no culto de doutrina, está dizendo que ele está querendo embarrear a tua chamada. Ele está olhando para você e está dizendo: meu filho, eu quero cuidar da tua alma. E eu disse: tá bom. Não fui no primeiro, não fui no segundo. E ele quieto. Chegava na igreja, ele bicudo. Falei: não quero nem saber, meu irmão. No dia que eu ia bicudo, falei: eu estou nem aí, eu estou exercendo a chamada de Deus na minha vida. Um dia ele fez uma reunião. Escuta isso aqui. No dia da reunião que eu fiz, irmão, naquele dia eu dei lugar para o diabo. Eu dei com força. Não, você está rindo agora. Mas hoje eu sou maduro, eu me arrependo de ter feito aquilo. Eu era um menino. Mas eu só não disse assim: diabo me usa. Mas eu levantei na ira do Satanás. E eu disse aqui: rapaz, olha só. Honre a calça que você veste, rapaz. Você está querendo, quero que Deus me mate se eu estiver mentindo em cima desse altar. Só acontece em congresso isso, né? Honre a calça que você veste. Está aí querendo dar sermão nos outros e fica falando mal de mim para os obreiros, porque eu não gosto de ficar em culto de doutrina. Fala na minha cara, rapaz. Irmão, o pastor me bafou aqui, para fora do templo. Irmão, eu fiz igual aqueles galos de briga. Abri a porta, entrei falando. Ele: rapaz, alguém tira ele aqui. Não, irmão, foi feio. Foi horrível. Quando eu saí dali, eu estava chateado. Mas no outro dia o diabo saiu, o Espírito de Deus entrou. Passou sozinho. E o Espírito de Deus disse assim para mim: meu filho, você não tem noção
da gravidade que você cometeu. E dessa eu não vou ter como te poupar. Porque eu respeito a liderança que está sobre você. Eu fui até pedir perdão. Mas eu nem vou te contar o que aconteceu comigo. Porque eu passei os 3 meses piores de toda a minha vida. Eu pensei que eu ia virar um mendigo, irmãos. Você não tem noção da cobrança que me veio por ter quebrado o princípio e ter afrontado a minha liderança. Embora na liderança tenha coisas que a gente pode não aceitar, a gente pode não concordar, mas a gente não tem que questionar, a gente tem que fazer. Eu não tenho que chegar quando acaba o culto, por mais que o bispo dê um aviso que me confrontou. Eu digo, vem cá, bispo, por que disso, irmão? Você vai perguntar para a líder o porquê disso? Quem mandou sabe o que está mandando ser feito. Você não tem que indagar, você não tem que questionar. Você está aqui é para servir, você está aqui é para fazer. Olhe para esse irmão e diga aí, você vai questionar ou vai executar? Glória a Deus. Primeiro ele desobedece. Depois afronta a liderança. Deus diz, só tem um jeito para ele. Eu rejeitei ele. E um homem rejeitado por Deus, ele anda só. Ele é um corpo ambulante. Só vai estar a aparência, mas a essência nada. E quando Deus insiste muito em mim, e eu não estou nem aí para a insistência de Deus, isso provoca rejeição. Mas sabe o que é que Deus faz? Ele coloca outro no meu lugar, para fazer aquilo que eu tive a oportunidade de fazer e não quis fazer. Mas de uma coisa você pode ter certeza, na obra de Deus não fica vácuo. Na obra de Deus não fica buraco. Você pode dizer que não vai mais querer servir no diaconato, não tem problema. Você só vai dar espaço para outro chegar no seu lugar e fazer aquilo que você não quis fazer. Então olhe para seu irmão e diga para ele, se é para fazer, faz direito. Só que enquanto Saul é chamado, Davi é o papel do escolhido. É o retrato de quem é escolhido. Porque lembra do que eu disse para você, o chamado, ele vem até o Senhor. Mas o escolhido, o Senhor vai até ele. O chamado, ele vem até o Senhor porque é um convite. Mas um escolhido, o Senhor vai até ele. Por que o Senhor vai até ele? Porque ele não tem noção que é escolhido. Então Deus vai revelar a escolha a ele. Você lembra de Jeremias? O Senhor chega para quem? Para Jeremias. É Jeremias que vai até o Senhor? É o Senhor quem vai até Jeremias. Antes que eu te formasse, rapaz, eu te conheci. Antes que tu saísses da madre da tua mãe, eu já havia te santificado para ser profeta às nações. O que Deus está dizendo para Jeremias é: você não nasceu, vai nascer para ser, ou melhor, você não nasceu para ser, você já nasceu sendo. Então você vai entender que agora Davi é o retrato de quem é escolhido. Porque Deus vai atrás dele. E olha o que o Senhor vai dizer para Samuel: enche o teu vaso de azeite e vem. Quando Deus diz e vem, não é que Deus está em Belém. Deus está em algum lugar, aguardando Samuel chegar, para ele dizer: eu libero a unção e a autoridade, para tu ir de encontro com quem eu já escolhi. Então você vai ver
que o Senhor está dizendo é: não, na obra de Deus não se trabalha com sentimento, se trabalha com razão. Eu não tenho que trabalhar com pena sobre, não, eu não vou fazer isso com ele porque ele vai ficar chateado, não. Você vai estar pecando contra Deus. Mas quando eu uso a razão espiritual, quando eu faço o que precisa ser feito, por mais que me doa, eu vou cumprir a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Porque Samuel está até com pena, mas Deus está dizendo: vem, tira a pena, pega o vaso de azeite e vem, para eu poder te direcionar até Belém, na casa de Jessé. Mas quando Samuel ouve dizer que precisa ir até onde Deus está lhe chamando, para de lá se deslocar a Belém, ele pensa: se Saul ficar sabendo, ele pode me matar. Você já viu escolhido ter vontade de matar um ungido de Deus? Isso é coisa de quem é chamado e não se comportou no processo para se tornar um escolhido. Deus vai dar a direção para ele dizendo: você vai convidar Jessé para o sacrifício, você vai dizer que o Senhor mandou prestar um sacrifício e eu vou te direcionar quem você deve ungir. Deus falou quem ele ungir? Não. Deus disse: quando você chegar lá, eu te dou a direção de quem é, eu te mostro quem é, eu vou apontar quem é, que eu já escolhi. Aí vai Samuel, chega em Belém, o povo está tremendo, porque a chegada de um profeta numa cidade causava pavor, causava pânico, medo. Samuel diz: pode ficar tranquilo, porque hoje é de paz a minha vinda. Quando ele encontra Jessé, ele diz: Jessé, coloca teus filhos apóstolos, porque hoje eu vim para sacrificar. E aí Jessé vai passar aquele ritual da purificação, vai separar os seus filhos, vai colocar lá o Eliabe, o Abinadab, o Samar, Natanael, Rosem, Eliú, Radai. Os 7 filhos estão ali. Só que a Bíblia vai dizer que enquanto Samuel se posiciona para começar a solenidade do sacrifício, ele olha para Eliabe e diz, na sua consciência: está perante o Senhor o seu ungido. Quando ele diz isso, rapidamente Deus lhe repreende dizendo: Samuel, não atentes para a sua aparência. Lembra que eu disse para você que embora Samuel quisesse resignar o seu cargo, e Deus tivesse falado com ele no quarto de oração, que era para ele se levantar e continuar a trajetória, mesmo assim ele estava triste? Pois bem, porque quando ele olha para Eliabe, ele já não quer mais ser sacerdote, porque o sacerdote, ele tem que ter perfeição na sua fisionomia física, e Deus também estava querendo um rei. Quando ele olha para Eliabe, ele pensa: rapaz, matei 2 coelhos com uma cajadada só, vai ter um rei e alguém para me substituir no sacerdócio. Mas quando Deus lhe repreende, é ele dizendo: se fosse o dia de você parar, eu tinha mandado você parar lá no teu quarto. Então não fica olhando para ninguém, olhando como se fosse o teu substituto, porque desse teu ministério quem cuida sou eu. Você veio até aqui para a gente resolver outras questões. Com você e do teu ministério eu palestro depois, mas não é esse aí que eu tenho escolhido, porque a aparência dele é enganosa aos teus olhos e de quem visualizar ele, porque é bonito, é de presença, só que não tem a essência que eu quero. Porque para ser sacerdote tem que ter aparência, mas para ser rei tem que ter uma essência que vem do coração. Deus também rejeitou a escolha de Samuel, porque de aparência Deus já está cheio, e é Saul, é bonito, mas não produz nada. E se tem uma coisa que Deus detesta, é gente que faz muito alarde e produz pouco. Não tem problema nenhum
em você manifestar muito glamour, muita pompa, não tem. Mas se você produzir a altura daquilo que você passa em propaganda, está tudo ok. Você lembra de Jesus? Na última semana de vida dele, antes de ser crucificado, Jesus está passando em direção a um determinado lugar, e a Bíblia diz que ele está com fome, porque é pela manhã cedo, e ele diz: rapaz, eu estou com fome, eu quero comer alguma coisa. De repente, de longe, ele avista uma figueira. A figueira está verde, a figueira está bonita. Jesus sabia que não era tempo de se ter figos ali, mas pela propaganda ele disse: rapaz, se está bonito assim, é porque tem alguma coisa para oferecer. Jesus se aproxima. Quando Jesus se aproxima, está ele procurando: cadê o figo? Cadê o figo? Cadê o figo? Não, não é possível. Está com toda essa aparência e não está produzindo nada. Está com todo esse glamour e não está produzindo nada. Sabe o que é que o Senhor faz? Libera uma sentença sobre ele, sobre a figueira, que nunca mais vai nascer nada. Se ela tinha intenção de brotar alguma coisa depois, o efeito já foi cortado, só por ter atraído e não ter alimentado. Saul tinha aparência, mas não produziu nada de bom para o reino. O Senhor olha para Davi e diz: esse não tem aparência, mas o que vai produzir de fruto vai ser extraordinário. Sabe o que é que Deus está procurando? Gente escolhida, com essência para fazer. Eu vou repetir isso uma vez mais. Deus está à procura de gente escolhida, com essência para fazer. E por que a procura? Porque através da sua postura, Ele vai te encontrar e vai revelar o plano que Ele tem para a sua vida. Deus está te dando a oportunidade hoje de você não cometer o erro daqueles que você assistiu fazendo de forma errada. Deus te trouxe aqui para te dizer: eu quero que a partir de hoje você produza de uma forma diferente. Se os outros não foram submissos, você vai cumprir submissão. Se os outros não foram obedientes, você vai cumprir obediência. Se os outros não fizeram com prazer, você vai fazer com prazer e com satisfação. Deus te escolheu para você fazer a diferença. Escolhido para fazer, ele não precisa ser ungido. Mas chamado para fazer, ele diz: ainda não fui ungido. Irmão, quem é escolhido, o óleo não pingou, mas ele está fazendo. Porque para fazer não precisa ser ungido. Qualquer um faz, mas para a unção vir, eu tenho que estar fazendo. Então a unção só vai na cabeça de quem já está fazendo. A unção vai ser multiplicada na vida de quem já faz. Porque reinar sobre o povo é a mesma coisa de apacentar ovelhas. Os irmãos de Saul de Davi não eram pastores, eram soldados. E Deus nesse dia não queria soldado. Ele queria alguém que tinha essência para governar e administrar e estar com o coração de servo diante dele. E então ele diz: eu vim atrás de Davi. Tem uma essência no coração que os irmãos não têm. Já pratica algo que os irmãos não praticam. Porque esses, para começar a fazer a unção, tem que vir na cabeça deles. Mas esses sem a unção vir na cabeça já está fazendo. É ele, Samuel. É ele, Samuel. É ele, Samuel. É você. É você. Não é outro. É você. Se você veio aqui é porque Deus disse: eu vim te encontrar. E quando eu venho encontrar alguém é para dizer: eu te escolhi, toma óleo. Eu te escolhi, receba o óleo de Deus.
Eu te escolhi. Receba o óleo de Deus. Levante-se agora sobre os seus pés e levante as suas duas mãos ao alto. Eu quero orar pela sua vida. O caminho da submissão, o caminho da obediência é o melhor. Depois que eu passei a me submeter e ser obediente, a minha vida se tornou diferente. O Senhor me confiou mais azeite. O Senhor me confiou sabedoria. Porque Deus só dá essas coisas para quem anda na postura, para quem tem coração de servo. Porque se Ele distribuir isso na vida de alguém que não quer fazer nada, ou na vida de quem não quer submeter, é igual colocar água dentro de uma vasilha furada. É colocar para perder, é colocar para perder. E o que Deus vai liberar sobre a sua vida nesta oração, vai colocar em você para complementar e te capacitar ainda mais. Tem gente, escute isso aqui, que vai morrer diácono. E por causa disso, de forma alguma vai desmerecer a unção de Deus sobre a sua vida. Porque nem todo mundo nasceu para ser pastor, tem gente que nasceu para ser diácono. Como tem pessoas que o diácono, ou que o diaconato é uma plataforma de treinamento para elevar o seu nível aonde o Senhor tem preparado para você. Mas não se precipite. Espere a ordenação da mão da sua liderança. Não saia por aí fazendo o que você acha. Essa unção vem para te capacitar a fazer melhor, e não para quebrar o princípio. A unção vem pelo teu ato de submissão. Então o que você vai receber de Deus é para te habilitar a fazer melhor. Você recebe isso? Coloque uma mão sobre a sua cabeça e outra no coração. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, eu quero entregar nas tuas mãos esses congressistas. Não é que eles não estejam, eles estão. Mas através dessa tarde, Pai, eles entenderam que a tua prioridade, ó Pai, é olhar para alguém que tem essência de servo, para alguém que tenha, meu Pai, disposição em obedecer, para alguém que estabelece as tuas regras, para alguém que obedece as tuas regras e os teus limites. E eu quero profetizar, Pai, que esses diáconos vão incendiar, meu Pai, os arraiais aonde eles vão, através da unção e do poder do Senhor, que estará fazendo parte da vida deles a partir de agora. Espírito de Deus, Estevão foi um diácono que se destacou, teve uma vida, Senhor, e um percurso excelente, obedecendo a sua liderança, ouvindo os apóstolos, mas tu deu a ele, Pai, o dom da sabedoria da palavra. Tu fez Estevão ser alguém cheio do teu Espírito Santo. Ele falava com tanta autoridade que quem olhava para ele não via ele, mas via o semblante de um anjo. E para os céus estarem, meu Pai, manifestos em nós, a gente precisa estar de acordo ao padrão do Senhor, porque o céu só é revelado para quem quer receber ele dentro de si. Olha, Pai, que a partir de agora, não importa a essência dessas pessoas, se uns são mais bravos, outros são mais nervosos, mas todos aqui são servos, e diante da tua presença, nada disso prevalece. Pai, nos melhora os teus filhos cada vez mais, para eles darem a excelência do serviço, que a insatisfação caia por terra, mas que o amor, que o prazer em fazer esteja estabelecido sobre eles,
que a unção, meu Pai, que repousará sobre a cabeça deles, venha dar habilidades a cada um deles, sobrenaturais. Espírito Santo de Deus, eu profetizo debaixo da tua autoridade, que a vida dos teus servos a partir de hoje não será mais a mesma. Eles vão orar como nunca oraram antes. Tu vai dar habilidades para eles a qual eles jamais tiveram antes. O sobrenatural vai pairar sobre vocês. Uma brasa de Deus será tocada na tua boca agora. Espírito de Deus, eu estou com meu corpo todo trêmulo aqui. Eu estou perdendo a força do meu corpo. A glória de Deus está neste arraial. Oh! Você é escolhido de Deus. Deus desceu ao teu encontro. Ele te achou. Vem óleo sobre a tua cabeça. Tu vai fazer a diferença. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, ó, vem e enche-me de novo. Louve ao Senhor, louve. Pede para Ele te encher, porque tu vai ser um diácono que não é morto, mas cheio do Espírito. Isso, adore a Ele. Deus vai te encher tanto, tanto, que quando for te chamado, você for chamado para orar, para fazer alguma coisa, você vai perder esse medo. Tu vai abrir a tua boca e tu vai mostrar que tu é um diácono cheio de Deus. Que o espírito de timidez, que o espírito de covardia, que o espírito de insubmissão caia por terra na tua vida. Tu foi escolhido para dar fruto. Você não foi escolhido por aparência, você foi escolhido por essência. Deus viu algo em você e disse: é você mesmo na galeria que Deus está escolhendo, é você mesmo aqui na nave que Deus está escolhendo. Glória a Deus. Emanagashanda raya jora. Ele manda candoré de canda raia já. Ergnob da gaia sanda raia. Eremidicaia chu. Deixa eu te contar um negócio. Quando eu era diácono, eu era mais magro do que eu já sou. Eu chegava nas igrejas, era muito pré-julgamento, porque eu magrinho. Os pastores olhavam e eles depois confessavam e diziam: rapaz, o que vai sair desse cara aí? Parecendo um gafanhoto magro de dadó. Mas Deus havia me dado o espírito da sabedoria, da palavra e da ciência. E por bondade e misericórdia de Deus, porque nada disso é mérito do homem, é de Deus. Deus tomava a minha boca numa profundidade na palavra, que os grandes choravam. E quando acabava o culto, ele dizia: qual é o teu cargo na igreja? E eu enchia o peito e dizia: eu sou diácono. Porque eu prefiro ser um diácono cheio do Espírito de Deus do que ser um presbítero vazio. Então isso quer dizer que você pode ser sim alguém que prega, alguém que canta, alguém que tem os dons de Deus, mesmo sendo diácono, mas cheio do Espírito de Deus. Nada disso
nada disso vai desmerecer você acerca do dom de Deus sobre a sua vida. Olhe para esse irmão, aponte o dedo para ele e diga assim: você a partir de hoje vai ser um diácono que jamais existiu na igreja. Você vai ser diferenciado. Abraça 3 irmãos aí, diz isso para ele. Diga: Deus é contigo. Dá o teu de melhor, Deus é contigo.